A paz do Senhor para os amados, graças a Deus, mais um domingo. Hoje estaríamos na escola bíblica dominical, mas como isso não foi possível, eu preparei a aula que seria dada hoje, que tem por tema o dízimo no Novo Testamento. E eu creio que através dessa aula você será edificado, sua mente será esclarecida acerca do dízimo no Novo Testamento, ou seja, a prática do dízimo no Novo Testamento. Ali, como vocês estão vendo no fundo, a aula está quase pronta ali, está só faltando carregar alguns porcentos ali para eu poder estar postando aí no grupo, para que vocês possam aí, à medida que vocês tiverem tempo, porque eu acredito que hoje tem tempo suficiente, aqueles que estão em casa de quarentena, tenha paciência e se dedique a assistir essa aula, certo? Gerou em torno dos 45 minutos. Eu acredito que se você estivesse na escola dominical, você passaria muito mais tempo estudando essa aula. Seria mais ou menos 1 hora e 15 minutos ou 1 hora e 20 minutos por aí, estourando. Mas aqui o vídeo ele deu em torno de 45 minutos. Eu vou estar editando ainda, vou colocar essa minha fala aqui na frente, antes daquele vídeo ali, certo? Que você possa meditar na palavra, no texto, na fala do professor, e que Deus ele com certeza vai trazer um bom entendimento para a sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos permanecer orando pela nossa nação, pelo nosso presidente, por nossas famílias, pedindo proteção, que Deus continue nos guardando desse mal, que Deus ele expulse esse mal da nossa nação. Oremos pelas outras nações que está sendo assolada por esse vírus que tem levado muitas vidas à morte e tem feito outras vítimas no sentido da contaminação. Vamos orar para Deus dar livramento e guardar essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então, se liga aí e vamos à aula. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus que nos tem dado mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês mais uma lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E hoje o tema que nós vamos trabalhar é o seguinte tema: o dízimo no Novo Testamento. Esta é a nossa lição de número 10 e eu espero que os amados irmãos tirem o maior proveito desta lição, que você possa ser edificado por este estudo. Não será um estudo muito complexo e difícil da nossa compreensão, pois através da lição que nós estamos estudando, ela é bem simples, ela é bem clara em suas explicações, e eu acredito que Deus vai esclarecer a sua mente e você vai poder compreender melhor essa questão em relação ao dízimo no Novo Testamento, que é um dos temas que é bem complexo quando nós levamos para o lado em que há muitas divergências quanto a este assunto, mas para nós que amamos a Deus, para nós que voluntariamente, com a mão aberta, com a mente voltada para a expansão do reino, isso não é tão difícil da gente compreender e da gente praticar. Amém? Então eu gostaria que vocês pudessem acompanhar esta lição e que Deus assim viesse abrir a mente daqueles que ainda não compreendem isso. Então vamos lá à nossa lição. E o texto bíblico da nossa lição encontra-se em Mateus capítulo 5 e o versículo 17
que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, e sim para cumprir. Esse é o texto básico da nossa lição, que nós vamos estar meditando hoje, para a glória do nome de Jesus Cristo. A palavra dízimo, como nós vimos, ela vem de uma expressão grega que quer dizer decato, que por sua vez significa décima parte ou dizimar. Mas antes eu gostaria, junto com vocês, de nós fazermos uma pequena retrospectiva ou recapitular os temas da aula anterior que nós tivemos com relação à prática do dízimo no Antigo Testamento. E logo de início nós vimos o dízimo de Abraão, que na letra A aqui era um costume, já era praticado o dízimo. Na letra B nós vimos as características do dízimo de Abraão. No número 1 da letra B, primeiro, ele foi voluntário. Segundo, foi dado em reconhecimento de sua mordomia, que ele era um bom administrador de tudo que ele conquistava, de tudo o quanto Deus o abençoava. Então ele era um administrador fiel dos bens que Deus confiava a ele, e ele sabia administrar isso de uma forma sábia, inteligente, reconhecendo que Deus é dono de tudo, que tudo vem de Deus. Então ele reconhece que deveria fazer essa devolução àquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Em terceiro, foi um tributo de gratidão pela sua vitória. Em quarto, foi um ato de adoração. Ele é um ato de adoração. No segundo ponto da nossa lição, nós vimos o dízimo de Jacó, que ele também possui as mesmas características do dízimo de Abraão. E nós vimos que essa prática na vida de Jacó, ela demonstrou que ele recebeu instruções em seu lar. Na letra B, diz que o dízimo ele foi praticado com um coração amoroso na vida de Jacó, no caso aqui, pela sua experiência religiosa. Quando ele está dormindo e ele tem aquela visão de uma escada onde anjos sobem e descem. E ali ele faz um voto a Deus por aquela experiência religiosa que ele teve, e ele paga o dízimo de tudo quanto o Senhor colocou em suas mãos. E na letra C, o dízimo e as bênçãos de Deus, né? Que aquele que dizima, logo tem um retorno da parte de Deus, né? É abençoado por Deus. E em terceiro lugar, nós vimos o dízimo incorporado à lei. Ou seja, em Abraão e em Jacó,
ainda não existia lei e já era uma prática na vida desses dois homens, como na vida de demais povos que assim também praticava o dízimo. E na letra A nos diz que é um dever dizimar dentro da lei, quando o dízimo ele foi sancionado na lei. A letra B nós vimos também a finalidade do dízimo. Para que é que serve o dízimo? Quando nós entregamos o dízimo na casa do Senhor, para que é que serve o dízimo? E nós vimos também a beneficência. Serve para socorrer necessitados, para obras missionárias, enfim, para o progresso do reino de Deus. E em quarto lugar, nós também vimos o dízimo na experiência ou na história de Israel. Na letra A diz que era um termômetro espiritual para medir o nível de espiritualidade do povo de Israel. Esse termômetro era o seguinte, que enquanto o povo de Deus estavam sendo acumulados das bênçãos de Deus, eles eram voluntários, eles eram espontâneos, eles eram dados a fazerem essa prática liberalmente, mas quando se levantava um rei pagão, um rei que não seguia os princípios bíblicos, então toda a nação de Israel ela se corrompia, e uma vez sendo corrompida, eles deixavam de praticar o dízimo. Então era essa coisa que acontecia. Letra B, o amparo à casa de Deus, para que haja mantimento, para que haja recursos necessários para o andamento da obra de Deus. E na letra C, o dízimo e bênçãos abundantes, né? Então, nós vemos aqui que esta prática ela não traz pesar para nós. Essa prática ela traz bênçãos espirituais, bênçãos materiais para a vida daqueles que assim o fazem, para a vida daqueles que praticam, para a vida daqueles que são liberais, que amam verdadeiramente a Deus e que reconhece que Deus é dono de tudo. Nós não somos donos de nada, nem do nosso próprio dinheiro, do nosso salário que recebemos após uma jornada de trabalho. Aquele dinheiro não é nosso, porque foi Deus quem nos deu a capacidade de adquirir, e Ele nos abençoou. Então tudo vem dele, tudo é dele, porque ele criou todas as coisas. Então quando nós aprendemos a administrar aquilo que é de Deus com sabedoria, aí sim, bênçãos abundantes cairão sobre a nossa cabeça. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O primeiro ponto do tema da nossa lição, o dízimo no Novo Testamento. E o primeiro tópico aqui, ele diz o seguinte: o dízimo em vigor no Novo Testamento. Aleluia. Primeiro, Jesus não veio revogar o dízimo. Há quem pense que esta prática ela ficou restrita somente no Antigo Testamento. Quem pensa dessa forma
é porque ainda não reconhece que ele é um mordomo dos bens que Deus derrama sobre a sua vida. Ele ainda não reconhece a grandeza do amor paternal de Deus. Ele ainda não reconhece que precisa ser grato a Deus por aquilo que Deus fez em sua vida. Porque imagine o seguinte: pessoas que pensam dessa forma, que o dízimo só ficou restrito à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Quando ele ou ela não tinham Deus na vida, torravam o dinheiro com tudo aquilo que não tem significado nenhum para nós hoje. Gastava, ficava devendo, mas era assim a sua vida. Aí vieram para Deus e se tornaram mão de vaca, se tornaram pessoas de mão fechada, porque ainda não reconheceram o que Deus fez na vida deles. Não são gratos, não são voluntários, não são liberais para a obra de Deus. Então a primeira coisa dentro disto aqui, que o dízimo ele está em vigor no Novo Testamento, como nós acabamos de ler o texto de Mateus 5,17, que Cristo ele não veio revogar a lei nem os profetas. Então, se ele não veio revogar a lei e os profetas, mas veio para cumprir a lei, então isto significa que o dízimo está em vigor no Novo Testamento. Uma coisa que nós precisamos compreender é que existem leis estabelecidas por Deus. E a primeira lei aqui, na letra A, é a lei cerimonial, que envolvia os rituais religiosos e sacrifícios que apontavam para Cristo e alguns costumes e etc. Coisas que só eram voltadas para o povo de Israel. Então essa lei cerimonial, nós não precisamos mais delas. Por quê? Porque elas eram uma sombra daquilo que viria. Os sacrifícios realizados no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, uma vez que esse sacrifício perfeito já foi realizado, então nós não precisamos mais observar os rituais litúrgicos do Antigo Testamento. E existe também a lei moral. A lei moral. Na letra B, como nós estamos vendo aqui, a lei moral, essa permanece. Um exemplo, os 10 mandamentos, exceto o sábado, que também fazia parte da lei cerimonial e era exclusivamente um sinal para o povo de Israel e não para nós. Nós não guardamos o sábado, porque ele pertence à lei cerimonial. A lei moral, elas são princípios eternos que Deus estabeleceu para as relações humanas. Assim acontece com o dízimo. Ele pertence à lei moral de propriedade. Propriedade de quem? De Deus. Que é o princípio de que Deus ele é dono de tudo. Aleluias. E com o nosso reconhecimento dessa propriedade, nós a expressamos através da entrega do dízimo. Então, primeiro temos que fazer essa distinção do que é lei cerimonial e lei moral. 2.
O dízimo era uma prática generalizada. O dízimo era uma prática generalizada. Aí alguém pode dizer: não existe um mandamento de dar o dízimo no Novo Testamento. De fato, não há, nem haveria necessidade disso. Trata-se de uma prática generalizada. Generalizada. Eu não sei se vocês já perceberam pessoas que fazem de tudo para cumprir em suas vidas aquilo que não está na Bíblia. Um exemplo prático que eu vou dar aqui, tipo, o Novo Testamento não fala contra a prática de fazer tatuagens. Não fala, você não encontra nenhuma restrição, você não encontra nada falando sobre o assunto. Então preste atenção no que eu quero dizer aqui. Aquilo que não tem no Novo Testamento, que a Bíblia não fala, aí se eu faço. Aí se eu quero para minha vida, porque a Bíblia se calou aqui. E quando a Bíblia condena algo que eu não posso fazer, e eu faço. Então, se aquilo que a Bíblia condena eu faço, aquilo que ela se cala, eu também faço do mesmo jeito. Como é que a gente vai ficar agora aí nesse jogo de palavras? Então, não há necessidade para nós de se ter explícito, tipo, um mandamento em que Jesus tivesse dito assim: pratiquem o dízimo, entreguem o dízimo. Vocês não viram que ele está na lei? Façam isso, façam aquilo e aquilo outro. Tem pessoas que querem literalmente a palavra lá estampada na Bíblia dizendo isso. Quando você faz isso, você está dizendo que você não é um seguidor de Jesus. Porque você só quer fazer aquilo que está na Bíblia, que você não encontra, aliás, que você não encontra na Bíblia, porque há certas situações em que a Bíblia se cala, certo? Aí isso você quer fazer, isso você quer praticar, porque a Bíblia se cala nessa questão. Mas quanto ao lado moral da coisa, quanto àquilo que me é lícito, mas que eu não vou me deixar vencer por aquilo, quanto ao meu testemunho diante de Deus, quanto à minha mordomia cristã, que eu tenho que administrar tudo que Deus confiou em minhas mãos. Então, para nós, não há necessidade de se ter lá explícito um mandamento dizendo, entrego o dízimo. Mas você vai ver aqui, pelas páginas das Escrituras, o suficiente para que essa má ideia caia por terra hoje da sua mente e você aprenda a ser um cristão liberal, um cristão voluntário na obra de Deus e na prática do dízimo. E quando você não pratica o dízimo, você não está agradando a Deus. Ok? Então vamos ver aqui. Se fosse assim, não deveríamos guardar o domingo. É um exemplo aqui, certo? Nós também não temos mandamentos que nos ordenem a guardar o domingo.
ok? Porque não temos mandamento específico nesse sentido. Temos, entretanto, referência suficiente a reuniões de crentes no primeiro dia da semana. Assim, nos asseguramos de que era esse o dia de guarda dos cristãos. O mesmo acontece em relação ao dízimo, como teremos a oportunidade de ver adiante. E é aqui agora onde eu quero entrar com você. 3 referências com relação ao dízimo no Novo Testamento. Aí nós vamos ver se a prática existia lá no Novo Testamento ou não. Se Jesus mandou ou não dizimar. Agora o bicho vai pegar. Segura aí. Há 3 referências ao dízimo no Novo Testamento. 2 delas são paralelas e se refere à recomendação de Jesus aos fariseus. Olha, recomendação. É uma orientação aos fariseus quanto ao dízimo. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhando esta lição, Mateus 23 e Lucas capítulo 11. Mateus 23 e Lucas capítulo 11 e o versículo 42. Olha o que é que diz o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha a recomendação de Jesus agora. Devieis, porém, fazer estas coisas, o quê? Praticar o dízimo. Era o que Jesus estava dizendo aqui. Vocês devem fazer estas coisas, ou seja, devem fazer essa prática de entregar o dízimo sem omitir aquelas o quê? Aquelas outras coisas importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. A fé. Ok? Então aqui eu acredito que Jesus já está começando a abrir a sua mente e lhe mostrando que a prática do dízimo ela está em vigor no Novo Testamento. E a terceira referência é a de Hebreus capítulo 7, de 1 a 10, em que Melquisedeque aparece como figura de Cristo. Ok? Olha lá. Na conversa com o fariseu, Jesus fala aqui do escrúpulo deles em dizimar até as menores coisas, esquecendo-se do mais importante, que é a prática da misericórdia e da fé. Jesus recomenda que eles continuem a praticar o dízimo, mas que também deem atenção às obrigações morais. Na carta aos Hebreus, o autor está provando nessa carta a superioridade de Cristo sobre a antiga aliança e aqui de modo particular sobre o sacerdócio judaico. Quando ele refere-se a Melquisedeque e ao dízimo que Abraão lhe pagou, ele acrescenta que esse Melquisedeque, que era uma figura de Cristo, Melquisedeque era uma figura de Cristo, apontava para Cristo, ok? Em que Abraão lhe pagou o dízimo. Aí ele diz, sendo Melquisedeque figura de Cristo, quando Abraão lhe pagou o dízimo, estava dando em figura ao próprio Cristo, ao próprio
Cristo. Se o crente Abraão deu dízimo a Melquisedeque, tipo de Cristo, os crentes hoje devem dá-lo ainda àquele que é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só que interessante. Se o crente Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que tipificava Jesus, e os crentes hoje devem dá-lo ainda mais, porque Melquisedeque era uma figura, era uma sombra que apontava para Cristo, e Abraão, ele representa a igreja. Louvado seja Deus. O pensamento do versículo 8 pode ser assim parafraseado: enquanto no sistema mosaico recebem dízimos homens que morrem, isto é, os sacerdotes, na dispensação da graça, tipificava por Melquisedeque e Abraão, recebe dízimos aquele de quem se testifica que vive para sempre, Jesus Cristo. Jesus, pois, recebe dízimos até hoje dos crentes fiéis, através da igreja que ele instituiu e incumbiu da propagação do Evangelho. Então tá aí para você ir tirando as suas conclusões com relação a essa questão, a prática do dízimo. E Paulo? Paulo falou do dízimo? Ou Paulo só falava de oferta? Que recolhe uma oferta. Os irmãos da Macedônia ofertaram. Será que Paulo nunca tocou no assunto? É bem verdade que você não encontra a palavra dízimo, mas você vai entender que Paulo também tocou no assunto. Abra sua carta em 1 Coríntios capítulo 9 e você vai ver o que Paulo ele fala. Olha só aqui. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo está dizendo aqui que o princípio de sustento do ministério na dispensação da graça é o mesmo que o da dispensação da lei, o mesmo. Está falando do seu direito de sustento por parte das igrejas. Fala do dever destas de sustentar seus obreiros, usando figuras ilustrativas como a do boi. Será que você já leu isso? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 9, quando ele diz assim, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É com bois que Deus está preocupado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qual era esse sustento? Como eram sustentados os sacerdotes na antiga aliança? O povo só levava comida para ofertar? Qual era esse sustento? O dízimo. Não há dúvida nenhuma. Vem agora a conclusão do apóstolo, em que estabelece o princípio
paralelo nas duas dispensações. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui ele já está tratando a questão do versículo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, a mesma forma como era praticado no Antigo Testamento com relação ao sustento dos sacerdotes que prestavam serviços sagrados ao altar e dali tiravam o seu sustento, ainda hoje é o mesmo. Então, o que era que estava envolvido ali dentro daquele sustento? O dízimo. Então, Paulo falou sobre isso. Note a palavra assim, né? Também ordenou o Senhor, assim também ordenou. Quer dizer que, do mesmo modo como eram sustentados os sacerdotes, assim devem ser sustentados os ministros do Evangelho, isto é, com os dízimos entregues pelo povo de Deus, hoje no Novo Testamento, pela Igreja de Deus. Pela Igreja. Segundo ponto da lição. Exemplos de contribuição no Novo Testamento. Jesus veio dar ao Antigo Testamento uma significação mais ampla. Libertou a lei do jugo farisaico e lhe deu um novo vigor espiritual. Os preceitos da lei mosaica se revestiam de um significado novo e mais profundo nos ensinos de Jesus, como vemos no Sermão da Montanha. Ok? Você veja que quando Jesus ele ensinava, o povo se admirava e dizia: poxa, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas, porque nos ensinos de Jesus havia uma profundidade de conhecimento e na transmissão daquilo que ele estava passando para o povo. Então, por isso que o povo eles conseguiam perceber a diferença de quando um escriba ensinava, de quando um fariseu ensinava, para a autoridade que Jesus tinha com relação a isso. Então, o primeiro exemplo aqui nós temos aquela viúva pobre, que está lá em Marcos, capítulo 12, de 41 a 44. É um exemplo que encontramos de contribuição que vai além do dízimo. Ela não deu um dízimo, mas 10 dízimos. Ela deu tudo. Tudo que ela tinha, ela deu. Então, ela deu 100%. 10 dízimos. Deu tudo. Quem se dispuser a praticar o ensino do Novo Testamento tomará o dízimo como simples ponto de partida. Vai crescer na graça da contribuição ao ponto de dizer: a questão não é quanto de meu dinheiro devo dar ao Senhor, mas quanto do dinheiro do Senhor devo guardar para mim. Segura essa daí. Segura essa daí. E essa daqui agora. Essa daqui é a bomba final da lição. Jesus foi dizimista? Olha a pergunta. Jesus ele foi dizimista? Não. Como assim não? Ah, porque eu não encontro nenhum texto na Bíblia vendo Jesus dizimando. Só por isso? Onde encontramos na Bíblia
Jesus entregando dízimo? Em lugar nenhum. Não encontramos mesmo. Mas será que Jesus não era dizimista? É bronca, irmãos. É bronca. Aquilo que eu e você não encontrarmos na Bíblia, tomemos o devido cuidado para não querer tomar isso como exemplo e praticar. Jesus foi dizimista, sim. Ele dizimou. Aleluia. Vamos ver aqui alguns argumentos que nos dão prova suficiente que Jesus foi um dizimista fiel. Vamos ver. Primeiro, Jesus foi educado em um piedoso lar judeu. E os judeus piedosos eram dizimistas. 2. Esse daqui já fecha tudo, esse 2 aqui. Jesus declarou que não veio revogar a lei e os profetas, mas cumpri-los. Então, se Jesus cumpriu a lei, o que é que está implícito na lei? A prática do dízimo, lógico, está lá. Então ele era dizimista, porque ele não veio revogar, ele não veio acabar, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele veio viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus na lei de Moisés. E ele cumpriu toda a lei de Moisés. Você se lembra quando Jesus ele foi batizado por João Batista, que ele disse: convém que seja assim, para que cumpramos toda a justiça de Deus. Em terceiro, Jesus sempre elevou o nível moral. Sempre. Leia-se de novo o que ele disse no monte sobre os assassinos, sobre o adultério, sobre o juramento e etc. E indague-se se ele ficaria satisfeito em matéria de contribuição com um padrão inferior ao dízimo, uma vez que o dízimo ele está lá, estabelecido na lei moral de propriedade. Então Jesus ele foi dizimista. Dizimista. E por que você não é? É você que fecha a mão para a obra de Deus. Você que acha que não há necessidade porque se serve de textos isolados da Bíblia. Ah, mas Deus ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus ele é sim dono do ouro e da prata. Se ele está dizendo que é dono do ouro e da prata, ele é dono do seu dinheiro também. E por que você não devolve o que é dele? O seu desejo é ver a obra de Deus crescer? Você precisa botar a mão no bolso para vê-la crescer. É assim que funciona. Mas se você faz parte daqueles clubes de time e que tem carteirinha e que pagam a contribuição para o seu clube, disso aí você não abre mão. Mas quer abrir mão e quer roubar a Deus. Cuidado. 4. Os inimigos de Jesus o acusavam de violar a lei com relação ao sábado. Quando Jesus fazia milagres no sábado, era sempre acusado. Será que eles não o acusariam de violar a lei do dízimo? Se caso ele não o praticasse, será que não? Se eles não vissem Jesus indo lá e dizimando, será que eles não o acusariam?
Quinto, o Talmud proibia um fariseu zeloso de sentar na mesa com outro fariseu que não fosse dizimista. Olha para aqui. E os fariseus sentaram-se à mesa com Jesus. Sem dúvida, Jesus não só ensinou e praticou o dízimo, mas foi além dele. Ele foi muito além. E para a nossa conclusão, para o encerramento dessa pequena lição, nós podemos observar aqui que há uma distinção. Lógico, há uma distinção essencial que existe entre o dízimo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Enquanto um é obrigatório, o outro é voluntário. Enquanto um é movido pela exigência da lei, o outro é impulsionado pelo amor. Então, o amor, ele é o ápice. A Bíblia diz que aquele que ama, ele tem cumprido a lei de Deus. E se ele cumpre a lei de Deus, ele pratica o dízimo. Se ele diz que ama a Deus, se ele diz que ama a obra de Deus, ele precisa abrir o coração. Porque nada nós temos, nada trouxemos e nada vamos levar dessa vida. Invista na obra de Deus. Deus, ele conta com você. Deus, ele quer derramar bênçãos incontáveis sobre a tua vida. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apelação para que você dizime na igreja. O que eu estou fazendo aqui é tentando esclarecer a sua mente quanto a isso. Há muitos teólogos e pastores aí que dizem que não há necessidade de entregar o dízimo. Possivelmente ele é dono de uma igreja que funciona como uma empresa, né? Ninguém dá o dízimo, mas há outros envolvimentos. Talvez ele seja um grande empresário e ele só sustenta tudo. Por isso que ele diz que não há necessidade. Mas eu queria ver se ele fosse um pastor de uma obra feita no sertão, da onde ele não tivesse recursos nenhum. Aí eu queria ver. Mas vamos deixar quieto esse assunto porque é muito polêmico. Então, queridos, que Deus ele esteja iluminando a sua mente para que você possa enxergar que o que você está fazendo, contribuindo para a obra de Deus, há uma recompensa. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15:58 que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Deus, ele conhece a tua alma, a tua voluntariedade, a sua disposição, a sua liberalidade, a sua participação, o seu envolvimento com a obra de Deus. Ele está vendo tudo. E Deus, com certeza, ele tem uma recompensa reservada para você. Talvez essa recompensa não possa chegar na tua vida aqui na terra, mas no céu está reservada para você a recompensa de Deus. Então que Deus ele derrame inúmeras bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar, tua família, sobre teus negócios, sobre a empresa que você trabalha, para que você se mantenha empregado, sobre os teus projetos, teus empreendimentos, e que você permaneça sendo a pessoa que você é na obra de Deus. E a próxima aula, ainda
com a questão do dízimo, o dízimo na experiência cristã. Vai ser uma aula muito boa, eu espero que vocês possam também estar acompanhando esta lição, que Deus nos permita voltar ao nosso lar para que essas aulas estejam sendo realizadas lá na igreja. Okay? Mas enquanto isso, como professor da Escola Bíblica Dominical, estou aqui honrando aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, não deixando passar a oportunidade de estar transmitindo para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ok? Então, até o próximo vídeo ou até a próxima aula. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.